Nós acreditamos nele. De tudo que conhecemos dele é porque ele permite que a gente conheça. E nenhum tipo de sentimento, paixão que a gente tenha provém de nós mesmos. Porque até a nossa própria vontade de querer Deus é porque ele nos quer e ele derrama essa vontade dentro da gente. Por isso não tem a ver com uma glória nossa que estejamos desenvolvendo um fascínio ou uma paixão por Deus. Mas tem a ver com uma graça que ele colocou e depositou em nós, para que os nossos olhos sejam abertos e a nossa consciência despertada para buscá-lo. É por isso que estamos aqui. Ele nos trouxe até aqui. Quantos acreditam que foram atraídos por Deus, movidos por Deus? Só ele pode fazer isso. Só ele pode fazer as coisas. Fale para a pessoa que está ao seu lado: você nasceu. Fale com coragem: você nasceu no melhor lugar do mundo. Porque em toda a Bíblia, a revelação, ela nasce no norte. Então, entenda. A revelação na Bíblia nasce no norte. Então você está no melhor lugar do mundo, dentro de uma geografia profética de Deus. No livro de João, eu vou só, não me encaro que eu não me dou muito bem com ventiladores, é por isso que eu fico fugindo do foco deles. Mas vamos lá, não tem nenhum problema. Não, só que os demais não, só isso aqui que me incomoda demais. Obrigado, muito obrigado. Senão não fala amanhã. O que acontece? Livro de João, capítulo 7, por favor. João 7, o Senhor Jesus nos dá uma explicação incrível. Ele estava dentro de uma festa, e esta era uma festa muito importante. Vamos entender o princípio dele? E ele tinha algo de interessante. Jesus não era uma pessoa que ignorava as oportunidades. Ele sabia exatamente o momento certo de manifestar-se. Ele não ignorava as oportunidades. Ele não ignorava o perfil de pessoas que estavam ouvindo aquilo que ele apontava. Mas dentro da cronologia profética que ele vivia, ele procurava o tempo certo para compreender todas as coisas. Porque se há algo que precisamos agregar à nossa fé, é uma compreensão, uma consciência e uma parceria com uma coisa chamada tempo. O tempo é exatamente a plataforma que todas as coisas se sucedem. É por esse motivo que Salomão escreveu no capítulo 3 de Eclesiastes 28 tempos. E existe um propósito profético dentro disso. Nós não sabemos lidar com o tempo, mas a coisa mais importante para nós é ele. Porque sem ele nós não conseguimos cumprir o que carregamos. Você está comigo? Põe a mão no ombro dessa pessoa linda que está ao seu lado. Fala para ela: nós temos um propósito eterno em anos de vida limitado. Quando você entende que tem um propósito eterno em anos de vida limitado, isso quer dizer que você não pode ter uma vida estúpida. Você não pode ter uma vida boba, porque cada centésimo de segundo da sua existência está atrelado a um tempo acelerado. Você tem que correr, e rápido, porque nós temos causas eternas. As nossas pautas não são pautas simples. Você pode viver de duas formas: de uma maneira simples, corriqueira, como os animais, comendo, bebendo, dormindo, caçando e descansando. Assim fazem os animais. Mas o grande problema é que eles estão desprovidos da consciência que temos. Agora, quando temos a consciência e entendemos que o tempo é a coisa mais importante,
Deus tem uma maneira muito especial de se acelerar você. É quando você chega com 30, 40, 50 anos e Deus diz: eu tenho um propósito com a sua vida. E você para fazer uma análise de quantos anos produtivos você tem mais. O que a tua vida pode produzir nos próximos 30, 20 ou 40 anos? Ou se você quer comprometer os anos de vida que te restam da maneira que você comprometeu a tua vida até aqui. Talvez se você olhar para trás, você vai ficar muito frustrado. E vai entender que a sua vida não foi tão relevante. Ela foi egoísta, humana, simplória, material. Você se decepcionou com muitas pessoas, gastou dinheiro com bobagem, não evoluiu bastante quanto poderia ter evoluído. E você vai dizer: uau, talvez eu entrei em um tipo de relação conflituosa com o tempo. Eu não o aproveitei bem. Eu não tive uma boa gestão. Eu não fui um bom administrador. Fale para o seu irmão: para a sua sorte, Deus não é ansioso. Ele tratou Moisés 80 anos e usou 40. Sim, é a sua sorte. Deus não é ansioso. Ele tem uma capacidade graciosa de depurar, de destilar e nos aperfeiçoar. Usando uma coisa que Paulo chama como remir o tempo. Se possível for, talvez, querendo o Senhor, falaremos algo sobre isto. Ou como podemos ter essa cultura de remissão de tempo. João 7,37 diz assim: no último dia, o mais solene da festa, Jesus Yeshua colocou-se em pé e exclamou: portanto, se alguém tem sede, deixa ouvir a mim para que beba. Aquele que crer em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Mas ele se referiu isso ao Espírito que mais tarde receberiam o que nele cresce. Pois o Espírito Santo até aquele momento não fora concedido, porque Jesus não havia sido glorificado. Este é um dos textos muito lindo, porque aborda toda a questão de avivamentos que nós temos o hábito, talvez muito romântico, de expor a uma cultura de glorificação. Então a exposição que é muito clara de Jesus é mostrar como pode existir uma aparição e um derramamento do Espírito, que isso está vinculado a uma consciência de glorificação. Por isso os avivamentos não nascem apenas de momentos de escassez ou momentos de trevas caóticos, mas nascem de uma consciência de glorificação, a revelação do Filho de Deus. E quando entendemos essas duas coisas em linha, começamos a perceber porque tarda a nós vivermos avivamentos. Não são simples, porque quando Deus encontra um adorador na terra que aprende a sua linguagem de glorificação, de adoração, ele vem. O difícil é encontrar. É por isso que a Bíblia diz que o Pai achou Davi, mas Yeshua, Jesus, continuou dizendo que o Pai continua procurando verdadeiros adoradores. Fala para o seu irmão: o problema é que Davi subiu a régua. Então, Davi subiu a régua para o que ele procurava, e a partir daí ficou difícil o negócio, não ficou simples, né? E surpreendeu, Davi subiu a régua. E aí o pai falou: eu achei a Davi. Davi sobe a régua, e depois dele aí o negócio fica estreito. Mas não é o nosso assunto para hoje. Uma das coisas mais lindas que eu amo na palavra de Deus é entender a palavra origem. Jesus fez questão de dar um capítulo no livro de João, capítulo 3, falando sobre origem, natureza e nascimento. Ele teve um encontro incrível com um homem chamado Nicodemos, um homem que tinha uma cabeça e uma formação grega. E nos dias de Jesus, diferente de hoje, a filosofia tinha uma influência muito profunda na forma de pensar.
Não é como hoje que as pessoas assistem TikTok, tem Netflix e vê YouTube. Não. Eles eram influenciados por uma riqueza filosófica, uma capacidade extrema para aprender e interpretar realidades. Quando falamos de uma geração superficial, nós falamos em um erro profundo de entender corretamente as coisas. Hoje nós não temos apenas algumas pessoas que têm sofismas. Hoje nós temos uma cultura sofismática, onde todo mundo enxerga as coisas com óculos embaçados. E não conseguimos descrever as cores reais da realidade de Deus. Por isso Paulo, com muita precisão, ele falou sobre esse tipo de conhecimento que temos de Deus corrompido. O conhecimento abstrato de Deus. Paulo teve a clareza de dedicar um capítulo falando sobre uma mente que está decaída de uma compreensão. Então ele fala sobre pessoas que têm uma maneira de interpretar ou reconhecer a existência de Deus a partir de pontos externos perecíveis. O homem está totalmente fechado, cego, surdo e deficiente por perceber a revelação invisível de Deus. Por isso o homem respira um ar que não vê, e assim ele trata a vida. Toda a vida. Jesus falando de origem, ele quis mostrar porque sempre na Bíblia, quando olhamos para o nosso conceito de cristão, uma das palavras mais deturpadas na Bíblia é a palavra que mais usamos. Pergunte ao seu irmão, qual é a palavra que você mais usa? Da Bíblia. Exige a resposta, por favor. Exige a resposta dele, por favor. É a palavra bênção. Fale para o seu irmão, bênçãos. Mas vamos entender que a palavra bênção, ela é muito mal interpretada. Não entendemos? A palavra bênção vem da palavra berechá, no hebraico. Ou berechá, beracá, para aportuguesar um pouco. Eu vi o irmão tocando chofar, eu fiquei extremamente emocionado, feliz por ver, eles soltando esse teruá, e é incrível. Justo o apóstolo Luiz, conversando esses dias, ele falou sobre a sua paixão pelo sofá, como ele se identifica com essas coisas. Sim, eu fiquei muito feliz, o Senhor me honrou bastante. De perspectiva profética. Ela não entrou no mundo com o objetivo de te dar carro, casa, dinheiro, casamento, sucesso. Ela não entrou num mundo com o objetivo de exaltar a sua figura pelo fato de você estar em comunhão com Deus. Deus elegeu colocar uma bênção primária em tudo que fez. Tudo que Deus faz, Ele traz a origem. Uma coisa que eu preciso entender: o profeta Isaías diz que Deus criou e formou. O apóstolo Saulo, ele diz aos Tessalonicenses que nós somos espírito, alma e corpo. Isso quer dizer que Deus criou o nosso espírito na eternidade e formou o nosso corpo neste mundo, aqui na terra. Fale para o seu irmão, o plano de Deus com você não começa no Éden. Ele é formado a partir de uma matéria perecível no Éden. É por isso que a Bíblia diz que Ele nos escolheu antes da fundação do mundo, antes da formação do mundo. Há diversos conceitos sobre a nossa origem. A palavra origem está relacionada no começo, da onde você veio.
Qualquer pessoa que não nasceu nesse planeta, que entra aqui, é um extraterrestre. Se você não nasceu na Terra, você é um ET? É um extraterrestre. Se um anjo entra aqui, o que ele é? Hã? Nós temos medo dessas coisas. E Jesus começa a dizer que, fala para o seu irmão, a primeira bênção que o Pai colocou neste mundo foi a bênção da presença, o Espírito Santo. Esta foi a primeira bênção, a bênção da presença. É uma bênção que não buscamos muito. Nós nos reunimos para buscar conhecimento, curas, prosperidade, família ajustada, mas não a presença. Quando falamos sobre entender o Espírito como a bênção da presença, a palavra bênção não está relacionada a um objeto, mas uma legislação. É por isso que a nossa profanação é tão grande que nós chamamos bênção de objeto. E todas as vezes que você vê as pessoas na Bíblia abençoando, você vê as pessoas passando uma legislação oral e espiritual. Eu não sei como conseguimos fazer isso, mas obtivemos uma capacidade de deturpar esses valores. Quando falamos da bênção da presença, nós falamos sobre aquilo que sentimos falta. As pessoas só sentem falta daquilo que estão em escassez. A escassez é uma boa ferramenta de Deus. Por isso as grandes mudanças acontecem em épocas de escassez. Porque a escassez, ela te leva a um estado de aflição. E é essa linguagem que Yeshua, Jesus, usa, dizendo: quem tem sede, quem está escasso, venha. O princípio é entender se estamos em um estado de escassez. Fale para o seu irmão: a sede gera aflição e desespero. Por isso Jesus usa a linguagem de escassez para entender qual é o padrão de aflição que existia no espírito, na alma, no interior e no coração daquelas pessoas. Nós não medimos a verdadeira sede espiritual pela alegria ou pelo prazer, é pela escassez e desmedida. Então, quando você percebe que uma igreja está quebrada, rasgada, aberta por Deus, pelo seu estado de escassez. Porque quando você tem escassez, você tem desespero. E quando você tem desespero, você não consegue pensar em duas coisas, você só pensa em uma. Por isso sabemos que não estamos em um estado de escassez, porque não estamos pensando em uma única coisa. Então o salmista diz: uma coisa eu vou te pedir, que eu possa morar na tua casa todos os dias da minha vida, para aprender do teu santuário. Uma coisa, não duas, não três, nem quatro, uma. E Jesus começa exatamente rasgando a nossa alma e mostrando que estamos fartos. Estamos em dualidade. Pensamos, sentimos, desejamos, queremos, construímos muitas coisas. Não temos uma linha linear.
Estamos mesclados. A nossa sede é relativa. Hoje temos sede por dinheiro, sede por poder, mas ele dizia sobre água. E ele falava sobre o Espírito. A Bíblia diz que a terra era sem forma e vazia. Gênesis 1. E o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Esta palavra sem forma é a palavra hebraica torur. A palavra torur significa você está em um estado de desordem. E a palavra em português que melhor traduzimos para desordem é caos. Caos. A palavra caótico. Quando aquilo que você tem não pode ser aproveitado para ordenar as coisas. Quando aquilo que você está vivendo não pode se suprir ou te prover, você está em caos. E aí a pessoa, quando está quebrada, usa a palavra caco. Eu estou aos cacos. Porque está quebrada, está desordenada. Como a terra estava em um estado de escassez e aflição, Deus envia a bênção da presença. A maior expressão de graça é entender, como dizia Ben Spurgeon, que nos nossos esforços e na nossa santidade há pecado. Porque o barro que fomos formados racha. Pensando nisso, entendemos que por graça, Deus sempre envia o seu Espírito, não como um troféu para crentes santificados. Mas Deus envia o seu Espírito em momentos que nos sentimos completamente desordenados, caóticos e quebrados. O Espírito de Deus, ele sempre vem sobre a sua vida nos teus piores dias, como no início. Não é quando você está forte, seguro, robusto. É quando você se sente em aflição. Então as nossas aflições, elas se tornam uma plataforma de invocação para que a graça venha sobre nós. É por isso que Deus diz: Paulo, eu coloco o meu poder sobre o teu caos. É aí que eu aperfeiçoo, é sobre o seu caos. Pessoas levantadas pela graça não são glorificadas pelo poder da robustez humana. Pessoas levantadas pela graça, elas são erguidas pela glória de Deus. Deus pega a sua glória e esconde em vasos de barro. Fale para o seu irmão: a sua vida é barro. Esta igreja é barro. Põe a mão no ombro dessa coisa linda que está do seu lado. Fale para ele: nós temos uma vida de barro, mas um espírito de glória. Então Paulo nos ensina que Deus coloca um espírito de glória em uma vida de barro, em uma vida desordenada e quebrada. Por isso o Espírito Santo, ele sempre vem nesses momentos de caos. E eu poderia me atrever a compartilhar com você para dizer, o mundo está em caos e o Espírito está vindo em uma nova porção. Há um novo tempo de visitação do Espírito sobre o mundo. O caos está invocando: venha, venha, venha,
venha. E eu quero afirmar a você, ele virá. E o mundo verá, mais uma vez, o Espírito não apenas vir, habitar, se mover, se manifestar e testemunhar a glória de Jesus neste mundo caído. O trabalho do Espírito Santo é testemunhar Jesus. Então, enquanto todos estão dizendo o mundo está um caos, sim, é verdade. Mas o Gênesis só pode ser construído em época de caos. E todas as vezes que o Espírito vem, o Gênesis começa. Então, quando sabemos que o Espírito de Deus, quando Deus quer mudar a nossa fase, é quando o Espírito vem. O Espírito de Deus vem sempre para formar, para trabalhar. Os homens não são bons para fazer Gênesis. Os homens sabem iniciar coisas, mas não dá princípio à vida. Os homens constroem um motor, não um macaco. Um motor não é Gênesis. Nem tampouco é uma larva que tem o poder de se evolucionar e crescer para desenvolver-se na vida humana. Nós estamos falando sobre esse princípio da graça de Deus, onde Ele trabalha todas as vezes que o Espírito está presente. Deus tem algo novo para fazer. Quantos creem nisso? Por isso a nossa intenção nessa conferência é entender o primeiro enviado para este mundo. O espírito apostólico deste mundo é o Espírito Santo. Ele foi a primeira presença a entrar. E foi a primeira matéria construtiva para edificar. Eu quero me atrever a dizer que vocês sairão desta conferência com um novo espírito para fazer novas coisas. Um Gênesis novo. Quantos querem isso? Um novo espírito. Fala para o seu irmão, se o Espírito está presente, Deus envia a palavra. O mundo é criado com Espírito e palavra. Eu gosto muito de profecia, porque o mundo foi criado com profecia e sabedoria. E quando você entende então que Deus, para enviar a palavra, Ele olhou que o seu Espírito estava lá. Então, quando sabemos que uma igreja está trocando de fase, quando o Espírito está presente. Porque quando o Espírito está presente, Ele cria uma plataforma e traz uma nova palavra de Gênesis. E eu me atrevo a dizer algo a vocês. Há um novo Gênesis começando na Tameon, no meio de vocês. Há um novo Gênesis de Deus que está chegando no ano de 2023. O Espírito está presente e a palavra está sendo derramada sobre a sua casa, a sua família, teu espírito, tua descendência. Ele sempre está aqui para criar. O que é ser apostólico? Numa época de apostolite aguda que vivemos, aonde você levanta um vaso, tem um apóstolo debaixo. Você entra no McDonald's e tem um apóstolo, né? Com certeza, sempre tem. É. Eu digo sempre que o Brasil tem um dom muito ruim, é de adoecer as palavras que Deus nos dá. Então toda revelação se transforma em modismo no Brasil.
E sabe como você adoece uma palavra? Quando você fala muito uma palavra que você não cumpre, não vive. Então você suga a autoridade, a importância, o poder e a verdade dela, e ela se torna banal. E o Brasil é especialista em fazer isso. Toda revelação se transforma em banalidade, pelo muito uso e a pouca prática. Então esgotamos a autoridade de verdade desta palavra. Quando falamos de espírito apostólico, a palavra espírito, a palavra hebraica ruach, que significa sopro, vento, fôlego, hálito. Então, quando Deus envia o seu hálito, o seu sopro para este mundo, Ele envia para um testemunho. É impossível alguém estar debaixo ou sobre a influência do Espírito Santo e não ter a sua mente alterada, sua genética, sua estrutura. Porque aonde chega o Espírito Santo, ele não é governado. Os homens têm a amarga tragédia de querer governar tudo. Inclusive as coisas que levam o nome de Deus. Fale para o seu irmão, Deus te fez. Fale com autoridade, Deus fez você para governar sobre os peixes, os animais, as aves. Deus não fez você para governar outro homem, porque ele é a imagem e semelhança de Deus, e você não pode governar a imagem e semelhança de Deus. Governe tudo, mas não o testemunho da imagem e semelhança de Deus. Por isso, aonde chega o Espírito Santo, ninguém consegue governá-lo. Porque ele é o Espírito de Deus e a expressão de soberania. E dentro dessa expressão de soberania, o que há é uma pressão muito forte. Expressão. Pressão externa. E sabe o que acontece? O Espírito de Deus, aonde Ele está, Ele te pressiona, até tudo aquilo que tem dentro de você possa sair para fora, possa ser extraído, exprimido. Sabe uma boa forma de entender quando a igreja está debaixo desta presença? É quando ela está sendo pressionada, quando há pressão da presença do Espírito. Quando não há pressão, só há desfrute, e não construção e formação. Todas as vezes que há pressão, há formação e construção, por uma única questão. Balança a pessoa que está do seu lado para ele acordar. Balança, 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 balança. Pega no braço dela, fala, ele. Não, fala alto, ele. Ele te convence. Ele é o Espírito de convicção. O Espírito Santo, ele convence o homem do pecado, do juízo, do mundo, porque ele é o Espírito de convicção. E como o Espírito Santo convence pessoas em uma igreja? Pressionando. Sabe como somos convencidos?
pressionados pelo Espírito Santo. A palavra admoestar no Novo Testamento significa chacoalhar alguém para que essa pessoa chegue a uma verdade. Mas quando o Espírito te convence, ele te leva à verdade para você mudar e ter vida nova. E eu começo essa noite liberando esta palavra. O Espírito está levando Tameon a uma verdade do que vocês são e do que precisam se tornar. Por isso há um espírito de convicção para um novo tempo. Um novo tempo está começando. E não é homens que está estabelecendo isso, é o Espírito Santo. Ele virá com pressão. Eu quero profetizar que nesse mês de abril vocês serão pressionados pelaquilo que está chegando para estartar o novo de Deus. O novo de Deus. Ser pressionado. Isso é como uma prensa. Porque quando ele te pressiona, ele quebra o teu formato. Ele quebra o teu formato e muda a tua estrutura. Ele pairava sobre as águas. E as águas foi aquilo que esculpiram esse mundo. Tudo na Bíblia nasce da água. Por isso ele paira sobre as águas para gerar uma vida nova. E quando você é convencido pelo Espírito Santo, ele revela o seu segundo aspecto. Ele é o Espírito da verdade. Minha grande briga, sempre orei anos pedindo ao Senhor, como podemos ter o Espírito da verdade com estrutura de mentiras? Qual é o trabalho do Espírito da verdade? Depois que ele convence o homem, é destruir estruturas de mentiras. E quando nós estamos em mentira, nós estamos arrogantes. Você está aqui comigo? Fala para o seu irmão, o orgulho é defensor e guarda do engano. O orgulho protege o engano. E o engano está dentro de uma plataforma de mentira. Então, todas as vezes que nós estamos com a estrutura de mentira, estamos orgulhosos, com o coração altivo, cheios de argumentos, pautado em uma justiça própria. E acreditamos que a nossa santidade está elevando Deus. E esquecemos que o Espírito que em nós habita é por graça. E não por justiça própria. Por isso a segunda expressão desta vida no Espírito é um Espírito para destruir estruturas de engano e mentira. E eu libero esta palavra, que nesta conferência nós nos abrimos para o Espírito Santo, para que Ele destrua na gente toda a estrutura de engano, toda a estrutura de mentira, a ponto que tenhamos a natureza da verdade da obra que Ele está gerando em nós. Estamos juntos? Tem certeza? Primeiro dia, chegamos cansados. Quando chegamos a este lugar, que o Espírito nos derruba, eu gosto muito das expressões de Ezequiel, aonde ele diz, o Espírito me pegou. O Espírito já pegou você alguma vez? Ele disse, ele saiu me arrastando e me puxando.
É como se ele não oferecesse nenhum tipo de resistência para aquela manifestação do Espírito de Deus. E eu acredito nisso. Pessoas que são convencidas são pessoas quebradas. Não são pessoas que argumentam com o Espírito Santo. Não são pessoas que ensinam a Deus como elas devem ser construídas. Não são pessoas que têm um plano. São pessoas que estão completamente vazias, abertas e dependentes para Ele. E não importa o quanto Ele queira balançar, chacoalhar, abater, derrubar ou arrastar, mas a sua vida será flexível para isso. Porque isso é um sinal que esta pressão e esse esmagamento do Espírito na tua vida gerou um nascimento de uma natureza divina. Por isso a Bíblia diz que todo aquele que nasce do Espírito, ele é como um vento. Ele não sabe para onde vai, nem para onde vem, porque ele não diz para Deus em qual direção ele deve soprar. Ele se torna um sopro de Deus dentro da obra do Espírito Santo. E quando você entende esta realidade, você não se preocupa com defesas, você não se preocupa com firmezas, você não se preocupa com garantias, porque você se torna uma obra do próprio Espírito. E se há uma coisa que eu posso lhe dizer, os frutos do Espírito, eles não morrem. Frutos de homens perecem, mas os frutos de Deus não. Por isso eu quero começar a dizer que durante muito tempo trabalhamos com esse status e esses temores amedrontados, porque fomos uma obra, horas de uma religião, horas de uma ideologia, horas de um desejo nosso, mas não de fato um trabalho e matéria-prima para o Espírito de Deus trabalhar. O que é um povo apostólico? Um povo apostólico não é um povo que diz ao Espírito o que ele deve fazer e trabalhar. É um povo que é matéria-prima para o Espírito de Deus trabalhar no mundo. E se há uma coisa que eu quero nesta noite dizer é: Deus fará de vocês matéria-prima do norte para as nações. O Espírito de Deus, Ele está moldando, esculpindo, formando, desenvolvendo e dando fisicalidade para uma nova expressão. Esta conferência apostólica vai marcar um novo passo da expressão de vocês. A expressão será alterada, a essência evolui, a expressão muda. A expressão muda. As tuas medidas são trocadas. Está aí? Eu estou preocupado com o horário mesmo. Vamos entender algo? E quando isso vai acontecendo, em toda a Bíblia, o Espírito de Deus chega como um Gênesis. Vamos dar um pulo, senão a gente não chega lá. Nos dias do profeta Ezequiel, era uma experiência boa, porque existiam dois profetas. Um profeta de palácio chamado Daniel. O cara estava bem, estava com os reis, com os governadores, e um profeta do povo, Daniel, Ezequiel, no meio do cativeiro. Uau! E acontece algo lindo. O Senhor leva Ezequiel,
em uma visão e disse: cara, olha esse vale. Era um vale de ossos secos. Muitos ossos. É incrível que Deus diz a Ezequiel: você pode profetizar ao Espírito. Que estranho. Porque a primeira vez que profetizou para o Espírito foi o Pai, falando no Gênesis. E agora, Deus chega para Ezequiel, o Espírito profetiza ao Espírito. E não trata-se de falar ao Espírito dos homens. Aquele texto está retratando o próprio Espírito de Deus. E como profetizamos ao Espírito? Os nossos lúcidos irmãos, no livro de Atos, nos traz uma brisa pequena sobre isso, falando sobre as coisas que parecem bem ao Espírito Santo e a nós. E aqui no livro de Ezequiel nós olhamos essa mesma figura, aonde o profeta está recebendo direções tão claras, dizendo: profetiza ao Espírito, porque ele está pronto, você está limitando o que ele quer mover. A primeira coisa que você faça, só ordene a estrutura das coisas, porque Deus nunca vai formar na desordem aquilo que ele já revelou a você. Existe uma parceria e uma parte desse trabalho que pertence a nós, não só a Deus. Então, nisso eu falo sobre a gente arrumar estruturas que o Espírito possa governar, se revelar sobre elas. Os homens tentam sempre arrumar estrutura para ter governo naquilo que está crescendo. Porém, à luz da palavra, nós arrumamos estrutura para que o Espírito de Deus tenha plenitude e se manifeste. Todas as vezes que os homens tentam arrumar o que Deus já está manifestado, eles erram. Erram. Por isso a nossa estrutura e a nossa organização, ela deve ser mínima. Porque a glória da formação não é nossa. Nosso é o posicionamento. A formação, ela é de Deus. Então há uma palavra que eu gostaria de dizer na vinda desse Espírito como presença. Quais são as organizações necessárias que você precisa fazer para servir aquilo que o Espírito está formando no seu tempo? Talvez hoje você precise entrar em um processo profundo de análise da sua casa, do seu trabalho, do seu tempo, sua agenda, teus relacionamentos. É necessário uma ordem mínima para uma formação maior. E o profeta, ele ordena os ossos e profetiza ao Espírito. E a Bíblia diz que aqueles corpos começam a ser recriados. É lindo isso. Há coisas que Deus quer formar, mas tudo que Ele espera é uma geração que tenha ordem e preparo. Nós falamos muito sobre preparar o caminho do Senhor. E Ezequiel é uma boa profecia sobre isso. Quando nós ordenamos a nossa estrutura básica e limitada para que Deus faça obras e coisas maiores, nós sempre estamos alargando a manifestação de Deus dentro de uma geração. E se há uma palavra que eu quero profetizar a vocês e deixar ordenem toda a estrutura que vocês têm. Porque nós estamos entrando numa geração chamada a geração das obras maiores. Quantos acreditam nisso? A geração das obras maiores. Aqueles que estão neste mundo para esticar as obras de Deus e dobrar a medida de suas manifestações.
Até aquele momento o povo vislumbrava ver um homem ressuscitado, mas não exércitos. Nós estamos de alguma maneira nos sendo elevados pelo Espírito para entender que a dimensão da revelação de Deus, ela vai crescer e vai crescendo de geração em geração. É por esta razão que o profeta Eliseu, ele dobrou as medidas do profeta Elias, porque ele foi chamado para esticar. Está aí? Por isso homens poderosos existiram e moveram unções tremendas. E na geração posterior, esta unção sempre quer crescer, mas o problema é que sempre voltamos à última referência. Então temos problema com alargar as manifestações. Porque temos um protocolo histórico do que já aconteceu. Mas o Espírito, ele tem sempre uma ação, uma revelação, uma operação e uma construção progressiva. Fale para o seu irmão, grandes homens de Deus tiveram poderosas unções. Fale para ele, o homem morre, mas a unção continua. A unção não morre, ela está no mundo, esperando cada vez uma geração mais ousada que outra para alargar esta. Acorda o teu irmão, já está acordando. Fale para ele, acorda. Está na hora. Fale para ele, homens morrem. A unção continua crescendo de geração em geração. Então eu quero liberar uma palavra para vocês, que toda porção de milagres, maravilha, unção, revelações de Deus que já existiu no norte, eu profetizo que vocês serão a geração que vai alargar a unção no norte, fará crescer o número de ressurreição, de profecia, de milagres, de sinais. Ordene os ossos, porque Deus fará obras maiores. Isso tem a ver com você sempre criar estruturas maiores, os desafios maiores do Espírito. É por isso que morreu um Billy Graham. Deus está esperando outro que seja maior que ele, ainda não surgiu. Ele morreu, mas o manto de Billy Graham está andando. Não é assunto para hoje. Vamos entender isso. Jesus, ele é claro, chega para os discípulos e diz: se vocês acreditarem, vocês farão maiores obras do que eu faço. Você crê nisso? Você já viu Jesus fazendo algum dente de ouro? Não. Mas nós somos ignorantes. Porque a Bíblia diz, se fosse catalogar ou enumerar tudo que Jesus fez, não caberia em livros. O que temos é um pequeno resumo das obras do Filho de Deus. E se você quiser acessar o restante destas obras, só por meio de revelação do Espírito Santo.
Por isso, uma das obras do Espírito Santo, quando falamos de testemunhar Jesus, não é só testemunhar o que está escrito, é testemunhar o que Ele já fez, que não conhecemos e precisamos acessar. É por isso que a Bíblia diz em João capítulo 16, que o Espírito nos fará saber tudo que o Pai está falando. E se há uma palavra que hoje eu quero começar dizendo a igreja, ela entrará em uma era de revelação do ministério de Jesus como testemunho do Espírito Santo. Nós iremos além do que já conhecemos até aqui. O Espírito nos levará mais longe. Quantos querem crescer apostolicamente em consciência na obra e no trabalho do Espírito? Eu quero profetizar. O Senhor chamou Tameon para ser uma casa de testemunho, revelação e mandamentos do Espírito. Mas precisamos estar prontos. Está comigo? Jesus disse: todo aquele que tem sede, venha a mim e beba. Qual é a tua dimensão? Qual é o tipo de plataforma de recepção que você criou para viver as obras ou a revelação apostólica do reino de Deus por meio do Espírito nessa temporada? Você pode estar no meio de pessoas gigantes. Você pode estar, na verdade, trafegando informações poderosas, mas com a mente infantil. O apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 3, que ele foi falar coisas espirituais para os irmãos, mas ele teve que restringir a revelação, porque eles não suportavam o peso da revelação que era para aquele momento. Não é que a revelação não era para aquele momento, os irmãos não cresceram a tempo daquele momento. Então Paulo diz: eu tenho que vos dar leite. Paulo chega como um pai. Fale para o seu irmão: esse é o problema. Estamos pervertendo a paternidade. Deus quer revelar paternidade, e você está buscando maternidade. Então Paulo diz: eu tenho que fazer o trabalho de uma mãe, não de um pai com vocês. Porque estamos restringindo o tempo, o padrão revelacional e o testemunho do Espírito. Sobre qual padrão você está vivendo, buscando ou esticando? Muitos estão cansados, eu respeito seu cansaço. Eu viajo muito, estou na jornada de quase 20 dias, saindo de um lugar para outro, direto. Mas balança essa pessoa que está ao seu lado, dá um abraço nela, só para ela acordar, dá um abraço. Fala: obrigado por você estar aqui. Fala isso para ela: obrigado. Obrigado por você estar aqui. Obrigado. 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 Obrigado por você estar aqui. Obrigado. Vamos aplaudir. Aplaudir a glória de Deus por esse lugar acontecer. Obrigado, Senhor. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado. Quantos querem mudar a medida do testemunho do Espírito essa noite? Quantos querem uma nova medida? Tem certeza? Tem certeza? Pergunte ao seu irmão. Pergunta com coragem ao seu irmão: você quer? Você quer mesmo? Pergunte para ele. Pergunte para ele: você é um poço? Você é uma represa? Você é uma chuva? Ou você é um rio? Qual é a plataforma que você tem
para receber o testemunho do Espírito. Jesus disse: todo aquele que tem sede, venha a mim e beba. E do seu interior fluirão rios, como no princípio do Éden. Você sabe de onde nascem todos os rios do mundo? Todos os rios do mundo nascem do Éden. Não dá para a gente falar sobre isso, e eu quero que você entenda sobre isso. E esses rios do Éden nascem da eternidade. A água não nasceu daqui. É por isso que a Bíblia diz que há um rio que sai debaixo do trono de Deus. Esse negócio vem da eternidade para o Éden, do Éden está por aí hoje. Vamos entender? E Jesus diz: você tem sede? A abordagem de Jesus sobre sede foi a mulher samaritana. João 4, ele chega perto de um poço, na região de Sicar. Tem uma mulher samaritana, e ele diz: mulher, dai-me de beber. A mulher fica impressionada, porque como um judeu iria falar com um samaritano? Nós já sabemos a história. E aquela mulher resiste, e aquela mulher diz: se você soubesse quem te pôs para beber. A primeira coisa quando você põe em poço, é que para beber de um poço, você precisa de um balde. Quando nós falamos sobre a revelação de Deus, os irmãos têm um hábito de dizer que está tomando de canudinho por aí, eu dou risada. De canudinho. Mas, quando você está falando de um balde, você está falando de um padrão, de uma medida, de uma forma manipulada de você extrair água. Há muita gente que vem para reuniões e conferências, que vem com uma medida padronizada para receber e levar aquilo, segundo o seu padrão, para dentro do seu espírito. São pessoas que estabelecem o padrão para comer e padrão para beber. Não são pessoas que têm a sua estrutura de padrões abertas. Por isso essas pessoas nunca conseguem pegar tudo do que é ministrado, do que é revelado, porque estão usando medidas. E quando você usa medidas, você está estabelecendo os teus valores, a tua teologia, o que você considera o importante ou não. Porque o balde lhe pertence. E por isso pessoas têm um desenvolvimento ou um crescimento totalmente diferenciados. Porque as medidas não são a mesma. É muito angustiante você estar dentro de um lugar onde você vê que pessoas crescem e outros não. Todos ouviram a mesma palavra, pessoas que foram curadas do teu lado, batizadas com o Espírito Santo, cheios de Deus. E você continua no mesmo lugar, pensando da mesma forma, porque a sua nutrição, ela é balanceada. Você pode ser um vegano espiritual. Sim. Você não come todas as coisas. Não bebe todas as coisas. Porque o teu cerimonialismo e o teu ritualismo, a forma, se torna mais importante que a essência. E você se apoia, se estrutura em cima disso.
E você acha e admira até bonito tudo que acontece. Mas você não vive uma explosão. Alguém está acordado aqui? Levante-se dedo de profeta, aponte essa pessoa bonita que está do seu lado, fale para ela: a tua medida e o teu padrão está destruindo a sua vida. Porque o Espírito de Deus, ele não é dado por medidas. Fale para ele: dentro do Espírito de Deus, você não pode tirar medida. Você precisa se afogar nele. Um balde não resolve. Vamos pegar o balde e lançar fora? Quem pode jogar o balde fora comigo? Eu quero começar essa conferência dizendo: joga o balde fora. Joga o método. Joga a forma. Joga a estrutura fora. Porque o Espírito não é dado por medida. E quando você quer beber de um poço, sabe qual é o grande problema? Os poços não são grandes. Eles parecem ser até profundos, mas têm um acesso pequeno. Há muita gente que tem formato de poço. Parece ter um bom coração, até profundidade no espírito, mas não são acessíveis. Não são pessoas que estão abertas para todos, e nem todos conseguem extrair o que há no coração delas, porque elas só aceitam se for dentro de suas medidas e seus padrões. Gente que tem um formato de poço está assim. É gente profunda e limitada. Tem um conhecimento morto. A água de poço morre. É gente que estudou a vida inteira, mas a água está velha, cheia de bactéria e perdeu oxigênio. A maioria das contaminações que existe com água de poço, geralmente é uma pessoa que está com o poço certo no solo errado. Jesus chega para essa mulher e diz: você está bebendo de uma água morta. Você pode na sua vida até dizer: eu sou um bom cristão, eu amo a Deus, eu leio a Bíblia, eu canto esses louvores, mas a tua água está morta. Fale para o seu irmão: é por esta razão que você não tem discípulos, que você não muda ninguém, porque ninguém consegue beber do seu espírito. Quando a sua água está envenenada, como poço, você se torna um cristão egoísta, porque ninguém tira nada de você. Porque tua água está comprometida. Então você é um consumista e não um provedor. Porque tua alma, teu coração, tua teologia, teu poço, tua espiritualidade, Jesus diz: esta água que você tem é limitada. Cansados? Tem certeza? Eu sou um carteiro, estou entregando minhas cartas, só isso. Não fique bravo comigo, eu amo vocês. Olha bem para o rostinho lindo dessa pessoa que está ao seu lado, olha que coisa bonita. Fale para ela: você é uma obra de Deus, mas tem um problema. Se você for um poço, você é limitado.
Porque num poço você não consegue nadar nem mergulhar. E se você não dar água para ninguém, você é inútil. Estamos falando que Jesus ele chega para dizer: eu estou mudando as coisas, você não beberá mais água de poço. Eu quero profetizar, Jesus está quebrando o poço, meu irmão. Não haverá mais poço. Eu libero esta palavra. O Espírito Apostólico não utiliza poços, ele quebra os poços, destrói os poços, e eu libero esta palavra como profecia. A natureza da igreja de Deus não é um poço. O poço não representa a igreja, o poço não representa o apostólico, porque o poço não tem fluidez. E aonde não há fluidez, não há expressão apostólica. Sabe o que está faltando? Fluidez. Os nossos patriarcas tiveram experiência com poços. Uma igreja profética não bebe de poço. Você está aqui? Tem algum profeta aqui hoje? Deixa eu ver. Deixa eu ver. Cadê os profetas da palavra? Quem está aí? Quem pega a palavra profética? Deixa eu ver. Ixi. Fala para o seu irmão, uma igreja profética. Ela não bebe de poço. Ela não trabalha com poços. Ela cura fontes. Os profetas curam fontes, recuperam fontes e não curam poços. Por isso o profeta Eliseu, ele curou as fontes da cidade. E eu profetizo esta palavra: há fontes nesta cidade que serão curadas pelos profetas de Deus. Eu libero esta palavra. Homens fontes, mulheres fontes, vocês não são poços, vocês são fontes que serão curados pelo Espírito profético do Senhor. O profético cura homens e mulheres fontes. Mas você pode ser uma represa. Você diz: Wilson, eu não sou um poço. Eu sou uma represa. O problema da represa é que a represa é um lugar de contenção. A represa, ela acumula muito. E uma igreja, quando está nessa questão de represa, ela não tem como marca maior o compartilhar e a generosidade. Pessoas que são represas, geralmente, uma igreja, quando se torna muito pastoral, ela se torna uma represa. E este é o perigo do ministério pastoral: represar. A represa, ela junta, ela cria peixe, se torna no criador de vida. Mas há um problema grave. Porque as pessoas reprovadas, represadas, elas não zelam muito pela capacidade de compartilhar e abençoar a outros. São egoístas e valorizam muito seus ambientes. A represa é um lugar de conforto.
E os pastores gostam disso. Não quero pegar os pastores por favor, Isaías, não fique bravo. Mas a função do ministério pastoral é que ele tem uma influência apostólica. É por isso que a verdadeira natureza pastoral também tem uma expressão apostólica. Quantos conhecem o Salmos 23? Quem pode recitar para mim? Deixa eu ver. Alguém? Pastor. É o teu salmo. Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente por águas tranquilas. Fale para o seu irmão: deitai-me, faz-me em verdes pastos. Fale para ele: pastos no plural, não no singular. Você tem que trocar de pasto para crescer e se desenvolver. A função do ministério pastoral é transicionar de pastos para que a ovelha cresça. E esse é o aspecto apostólico no pastoral, a transição de pastos. Por isso, toda a igreja que não tem transição de pastos, de alimentação, ela se torna pastoral e represada. Estou terminando, gente, prometo. São 10h30, estou terminando. E o que isso significa? Durante muitos anos nós tivemos a cultura de igrejas represas, que se crescia, mas não transbordava. Porque a questão era contenção. E a contenção é um negócio perigoso. Porque toda contenção gera mistura. E toda mistura desequilibra o sistema. Por isso, quando nós falamos sobre ser uma represa, nós estamos falando de um ministério limitado. Babel simboliza uma represa. Deus deu uma ordem que o plano dele seria que famílias fossem multiplicadas e se espalhassem por toda a terra. Não deveria ficar contido em um só lugar. Em Babel eles queriam ficar contidos. Por isso, quando o ministério pastoral se torna babilônico, ele levanta torres e tem natureza de represa, de multiplicar ovelhas, não para a redenção de um plano apostólico do mundo, mas para crescimento e importância de uma denominação ou de uma placa. Eu quero liberar uma palavra para vocês. Deus vai espalhar vocês por muitas cidades e muitos estados. Vocês não serão uma represa e não levantarão uma torre. O Senhor está quebrando as comportas do Tameon, e vocês irão se espalhar e escorrer por muitas cidades, nações e países. Vocês terão uma ponte com a África, vocês estarão no Oriente Médio, vocês conversarão com a Índia, vocês irão para a Europa. Deus está levantando vocês como um depósito para as nações. A represa é quebrada no ano de 2023. O Senhor rompe as comportas. Rompe as comportas. Por isso não ficarão mais escondidos.
Porque a estrutura de comporta, de represo que mantenha uma comporta, é uma parede de concreto. E as paredes de contenção que parecia estar protegendo vocês, Deus está quebrando, removendo a contenção. E Ele está fazendo uma troca para vocês, com vocês. Ele está tirando as paredes que parecia proteger vocês. Ele está tirando as paredes naturais e Ele dará a vocês velocidade para escorrer, para derramar, para fluir. Abra as portas, porque Deus está enviando o fluir e o derramar sobre vocês. Abram as comportas, abram as comportas. Quantos aceitam? Faz chover. O rio é apostólico. A terceira medida é o rio. E eu quero declarar que Deus, quando eu cheguei nessa cidade, eu vi um rio transbordante. E quando eu estava no avião, Deus falava comigo: eu farei deles um rio apostólico para as nações. Eles serão rio. Do rio nasce a vida, do rio nasce os alimentos, do rio leva o oxigênio e fluidez. Por isso Deus quebra hoje a estrutura de comporta e vai dizer a você: eu vou te levar para fluir em muitos lugares. Vocês irão cortar territórios e alcançar novas geografias como o rio de Deus. No rio, pode ser, irmão, no rio você mergulha profundo. Cadê o pessoal do louvor? Foi para onde, gente? Você mergulha. Quantos querem mergulhar? Eu quero profetizar esta palavra hoje. Deus está mergulhando esta igreja dentro de um rio, que você vai mergulhar aqui e sair dele daqui a alguns quilômetros em outros lugares. Esta conferência é um mergulho e um transporte por baixo da água de Deus. Vocês vão mergulhar na profundidade de Deus e vocês irão sair em uma nova geografia física, apostólica, profética e ministerial. Deus está dizendo: você tem um rio. Fale para o seu irmão: o teu corpo é uma comporta, o teu espírito é um rio. É por isso que o seu espírito pode chegar aonde o seu corpo não vai. O teu espírito é um rio. E o espírito desta casa, ele começará a chegar em muitos lugares. Vocês serão um depósito para as nações. Vocês irão adotar órfãos apostólicos que estão procurando uma casa. Vocês irão adotar trabalhos com crianças órfãos. O Senhor fará de vocês uma casa de paternidade para a orfandade desse estado. Vocês terão uma instituição que trabalharão com o governo desse estado. O Senhor Deus irá esticar vocês. Vocês entrarão dentro de lugares inóspitos, em cidades grandes, em cidades pequenas. O Senhor levantará vocês para matar a fome dos órfãos desse estado, para matar a fome dos órfãos
e viúva, aonde vocês irão abrigar viúvas abandonadas, e vocês entenderão, por isto são um tameon. Nunca faltará o óleo, nunca faltará o azeite, nunca faltará a comida, porque é o depósito do tabernáculo e do templo. Este é o tameon. Abre as comportas. O teu espírito será Abre as esticado. comportas do céu. Abre as comportas. Meu espírito te pede, meu espírito te pede, Deus. Abre as comportas do céu. Comportas do céu. Te pedimos, Deus. Abre as comportas do céu. Comportas do céu. E derrama sobre nós água viva. Água viva. Abre as comportas do céu. Comportas do céu. Pedimos, Deus. Abre as comportas do céu. Abre as comportas do céu e derrama sobre nós água viva. Água viva. Água viva. Derrama sobre nós. Água viva. Água viva. Derrama sobre nós água viva. Água viva. Água viva. Começa a mergulhar no rio que flui dos olhos de Derrama sobre nós. Derrama sobre nós. ao rio que sai do trono de Deus, ao rio que sai do trono de Ao Deus. rio que sai do trono de Deus. Eu quero mergulhar nele. Eu quero me afogar nele. Quantos querem mergulhar essa noite? Se você quer ativar o teu espírito nessa palavra, eu quero liberar a palavra sobre você. Levante a sua mão, Tameon. Eu quero declarar que o Espírito Santo é o Espírito apostólico e é o Espírito que flui sobre as águas. Fui no trono de Deus. Eu quero me afogar nele. Eu quero me afogar Todos os que têm sede, venham à fonte. Os que têm sede, venham à fonte e bebam de graça da água da vida. Todos que têm sede, venham à fonte. Todos que têm sede, venham à fonte e bebam de graça da água da vida. Todos que têm sede, venham à fonte. Todos que têm sede, venham à fonte e bebam de graça da água da vida. Todos que têm sede, se você tem, vem. Se você tem, vem. Se você tem, vem. Se você tem, vem. Vem, 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 vem. Tira as cadeiras e vem. Vem, 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 vem. Oh! Acablação de roda. Acablação de roda. Blow, 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 blow,
mente, água no teu interior, água no teu coração. Deixa Ele te lavar, deixa Ele te levar. Essa é a água, água, água. A água está subindo no caminhão, a água está fluindo no caminhão para as nações, para as nações. A água está fluindo no caminhão, a água está fluindo no caminhão para as nações, para as nações. a água está fluindo no caminhão, a água está fluindo no caminhão para as nações, para as nações. Eu sei que a água está fluindo no caminhão A água está fluindo no caminhão para as nações. Comece a orar, comece a cantar, cante e profetize. A água está fluindo no caminhão. eu ouvi vocês. Para as nações. Vamos juntos. A água está fluindo no caminhão, a água está fluindo no caminhão para as nações, para as nações. A água está fluindo, No caminhão. A água está fluindo no caminhão para as nações. está fluindo aqui. Para as nações. E Ele vai te levar. Vamos, vamos, vamos pôr pressão nesse negócio. A água está fluindo no caminhão. A água está fluindo no caminhão para as nações. Oh. Para as nações. Vai, 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 vai. A água está fluindo no caminhão. Está A fluindo. água está fluindo no caminhão para as nações. Para as nações. A água está fluindo no caminhão. A água está fluindo para as nações. Para as nações. Vamos, vamos, vamos às nações. Está fluindo Rua, rua. Deixa o rio te levar. para as nações. Oh. A água está fluindo. Rebababantarra, show. A água está fluindo Está fluindo. para as nações. Para as nações. Flui teu rio em mim e eu serei como você. Yeshua. Flui o rio em mim e eu serei como você. Yeshua. Flui teu rio em mim e eu serei como você. Yeshua. Flui o rio em mim e eu serei como você. Flua. Flui o rio em mim, eu serei como você, Yeshua. Eu serei como você. Seremos como Ele, como Ele, como Ele, como Ele, como Ele, como Ele é, como Ele é. Eu serei como você. Yeshua. Dá a mão para esse rio que está do teu lado. Dá a mão para esse rio que está do seu lado. O rio está fluindo, fluindo. Há um rio apostólico aqui. Um rio para as nações. Profetas, apóstolos, pastores, mestres, missionários que irão invadir as nações, irão chegar na cidade. Aqui há missionários, advogados, médicos, doutores, empresários que irão invadir as nações e vão levar o reino de Deus como um rio intenso, poderoso. Há um rio violento. Eu quero profetizar o rio violento.
trono de Deus há um rio violento. No trono de Deus há um rio violento. No trono de Deus há um rio violento. No trono de Deus as águas vão me levar. As águas vão me levar. As águas vão me levar. E eu me deixo ir. As águas vão me levar. Oh! Oh, eu me deixo ir. 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 Eu me deixo ir no rio de Deus. Eu me deixo ir. Esse rio é violento. Eu me deixo Há um rio violento aqui. Eu me deixo Entre nas águas violentas. Entre nas águas violentas. Entre nas águas violentas do Espírito. Entre nas águas violentas da profecia. Entre nas águas violentas da revelação. Entre nas águas violentas do Espírito de Deus. As águas violentas da Igreja de Jesus. As águas violentas do reino de Deus. Águas violentas, vem sobre nós. Vem sobre nós, vem sobre nós, vem sobre nós, vem sobre nós, com a sua violência. Vem sobre nós, 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 com a sua violência. Vem sobre nós, 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 com sua violência. Vem sobre nós, vem sobre nós, vem sobre nós, vem sobre nós, vem sobre nós. A mansão violenta sobre esta casa. Sua violência. Vem sobre nós, vem sobre nós, vem sobre nós, vem sobre nós, vem sobre nós. Com sua violência. Começa a orar em línguas, você começa a orar em línguas. Você tem um espírito alto recarregável. Há uma violência, uma unção violenta. Aperfeiçoa o teu espírito. Aperfeiçoa o teu espírito pela violência divina. Aperfeiçoa o teu espírito para a vingança de Deus. Aperfeiçoa o teu espírito para a vingança apostólica. Aperfeiçoa o teu espírito para uma vingança profética. O teu espírito será ativado. Ativa, 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 ativa. Oh! Levantar que eu previa, mandar o teu espírito está sendo esticado, 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 ampliado. Teus sentidos, tua mente, tua palavra, flua do teu interior, rios de profecia, fluas do teu interior, rios de profecia, flua do teu interior, rios de profecia. Vem, vai a conversão. Por onde esse rio passa, tudo viverá. 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 Por onde
do teu espírito para fora. O som do teu espírito. O som do teu espírito é um cântico novo dentro de você. E eu quero que você solte sons. Eu não quero que você siga uma letra. Eu quero que você solte o som que está no teu espírito. O irmão que toca o chofar. Onde está o chofar? Vamos, solte o som. Solte o som. O Yom Teruah. O Teruah. 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 Solte o som. Solte o som. Solte o som do teu espírito. Só som. Yeshua é o Messias e nós ouvimos o teu som. Nós ouvimos o teu som. Yeshua é o Messias. Yeshua é o Messias. Nós ouvimos o teu som. Nós ouvimos o teu som. Yeshua é o Messias. Yeshua é o Messias. Nós ouvimos o teu som. Nós ouvimos o teu som. Yeshua é o Messias. Yeshua é o Messias. E nós ouvimos o teu som. Nós ouvimos o teu som. Yeshua é o Messias. Yeshua é o Messias. Nós ouvimos o teu som. Nós ouvimos o teu som. Yeshua é o Messias. Yeshua é o Messias. Nós ouvimos o teu som. Nós ouvimos o teu som. Solte o som, solte o som. Solte o som. Glorifica Ele.
Glorifica o Messias de Deus. O Messias de Deus. O Messias de Deus. Ouvimos o teu som, Adorado, exaltado. Nós ouvimos o teu som, e nós ouvimos o teu som, Yeshua É o Messias. Yeshua é o Messias. Nós ouvimos o teu som, e nós ouvimos o teu som. Yeshua é o Messias. Yeshua é o Messias. Nós ouvimos o teu som. Nós ouvimos o teu som. Yeshua. Libere a unção apostólica esta noite. Há uma unção apostólica aqui. E se você pode, pega a unção. 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 Acende o fogo no meu interior. Acende o fogo no meu interior. Acende o fogo em o meu interior. Eu quero ser como você. Acende um fogo no meu interior. Acende fogo no meu interior. Acende fogo no meu interior. Eu quero ser como você. O fogo que queimou Jesus venha nos queimar. 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 Oh, cante pra ele. O fogo que queimou Jesus venha nos queimar. O fogo que queimou Jesus venha nos queimar. O fogo que queimou Jesus Venha nos queimar. fogo que queimou Jesus venha nos queimar. Oh, fogo, fogo. Fogo que queimou Jesus venha nos queimar. O fogo que queimou Jesus Venha nos queimar. Vem, 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 vem. desperta o dom que há em mim. Desperta o dom que há em mim. Desperta o dom que há em mim. Eu quero ser como você. Desperta o dom que há em mim. Desperta o dom que há em mim. Desperta o dom que há em mim. Eu quero ser como você. O fogo que queimou Jesus venha nos queimar. 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 Desperta o dom que há em mim. Desperta o dom que há em mim. Desperta o dom que há em mim. Eu quero ser como você. Desperta o dom que há em mim. Desperta o dom que há em mim. Desperta o dom que há em mim. Eu quero ser como você. Aleluia. As águas do Senhor estão sobre nós nesses dias. E o Senhor está nos chamando para sermos como o seu rio, rio de águas vivas. Amém? É curioso se nós pensarmos, irmãos,
que o Evangelho de João é o Evangelho das águas. No capítulo 2, ele transforma as águas em vinho. No capítulo 3, ele diz: quem não nascer da água e do Espírito. No capítulo 4, quem não beber da água, ou quem beber da água que eu lhe der. No capítulo 5, o tanque de Betesda. No capítulo 7, a água derramada, simbolizando o Espírito. E quem tem sede, venha a mim e beba. É o Evangelho das águas. Mas o Evangelho das águas não está lá apenas para nos levar a beber, mas é para nos tornar fonte. Que o rio de Deus pegue você nesses dias. E que quem beber da água que está jorrando de dentro de você possa encontrar a água que sacia a sede para sempre. Amém? Você está me ouvindo bem aí, irmão? Você está entendendo isso? Então escute, a gente vai encerrar. O irmão não conhece bem a Amazônia. Por isso que ele acha que os rios nascem lá no Éden. E se ele conhecesse a Amazônia, ele acharia que os rios nascem aqui, irmãos. Brincadeiras à parte, eu queria que você entendesse que o que está debaixo dos nossos pés tem a ver com a identidade que o Senhor nos deu no Espírito. Águas violentas, rios de vida. Não há rios que podem se comparar à quantidade de seres vivos que há nos nossos rios. Os nossos rios são rios vivos. O Senhor nos chamou para sermos como os nossos rios. E é interessante que o rio Amazonas, o maior rio que deságua no mar, e o mar fala da glória de Deus. Nós estamos nos reunindo, todos afluentes, para um grande rio que vem debaixo da terra, não das coisas visíveis, mas das coisas invisíveis, e que se manifestam visivelmente. Não sei como é o plural. Visivelmente? Agora preste atenção. Todo rio vivo precisa desaguar no mar. A glória de Deus. Quantos estão entendendo? O que forma o rio, o que vem do que é invisível e o que vem do alto, das nuvens. O que é escondido e o que vem de cima. Quem não nascer da água e do Espírito é do que é invisível e do que vem de cima. O mistério que João está nos revelando tem tudo a ver com a nossa identidade. Você que é daqui, você que é da nossa geografia, entenda que o Senhor está nos chamando para que as águas fluam violentamente. Em uma estação apostólica, irmãos, nós precisamos mergulhar profundamente nisso, até que nos tornemos esse rio, para que outros possam beber, para a glória de Deus. Pai, eu oro, abençoa os meus irmãos com a sua presença. Obrigado por tudo que foi derramado aqui nessa noite. Nós nos conectamos ao Senhor e queremos nos responsabilizar por toda a palavra que recebemos. Que sejamos o evangelho das águas nesse tempo, das águas profundas, não dos poços,
nem dos poços rotos, nem de represa alguma, mas que sejamos como o rio furioso, o rio violento que deságua no mar com vida. Usa-nos, Senhor, para a tua glória, que esse tempo produza uma marca em cada um de nós. Que esse tempo produza uma marca em cada um de nós. Nós oramos gratos. Nós vamos honrar essa palavra, Senhor. Nós vamos honrar essa palavra. Nós não estamos à procura de muitas palavras. Nós estamos mergulhando para obedecer às palavras que o Senhor tem nos dado. Em nome de Jesus. Amém.